Bem, muito bom dia a todas, todos. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais uma sessão do nosso projeto, o Panorama Econômico e Sociopolítico. Depois de um mês de férias, nós voltamos agora com a discussão sobre a situação internacional, com o objetivo de discutir hoje a situação política da Europa, com um convidado bastante importante, um convidado que eu acompanho tanto a atuação política dele há um tempo, quanto também a produção acadêmica dele, um importante economista português, o Francisco Louçã, que foi há muito tempo, desde muito jovem, envolvido na situação política portuguesa, foi militante do PSR, foi um dos fundadores do Bloco de Esquerda em 1999, além de ser um importante economista, como diz, que estuda questões sobre história da econometria, teoria do desenvolvimento, inovação. ah, então, Chico Louçã, muito boa, no seu caso, você fala conosco de Lisboa, muito boa tarde. Olá, António, obrigado pelo convite. Só uma pequena confissão da minha parte, eu acompanhava muito de perto a situação portuguesa quando eu morava perto de Portugal, bem no fim do governo Sócrates, começo do governo, o horror que foi o governo Passos Coelho, e era um período que também se estava no parlamento como coordenador, acho que na época do Bloco de Esquerda. Então, Chico, a nossa conversa é um tanto rápida. O objetivo de conversar com você hoje, você sendo analista muito privilegiado da situação portuguesa, até bem pouco tempo também foi membro do Conselho de Estado português, entender um pouco o panorama político da Europa, que é um claro vetor de avanço da extrema-direita em diferentes países. Em Portugal, isso é um caso que até é bastante chocante. Eu lembro quando eu estudava na França, a gente falava na época que Portugal era uma exceção porque não tinha um partido de extrema-direita com a força política clara em 2019, 2020, e isso também rapidamente mudou, né? Então, eu passo a palavra para você, para você dar a sua interpretação de como você vê a situação atual da Europa. Muito obrigado, Chico. Bom, obrigado eu. É uma questão muito geral, mas é verdade que a Europa atravessa um período longo de decadência económica, de incapacidade de recomposição da burguesia europeia, de submissão ao imperialismo norte-americano, mas isso não é propriamente novo, sendo que algumas das economias e dos Estados nacionais, sobretudo a França, o Reino Unido e a Alemanha, tinham algum jogo estratégico próprio, que se tem vindo a reduzir substancialmente, tanto pela aplicação sistemática das políticas de austeridade, que são um dos motores fundamentais do descontentamento que alimenta a extrema-direita, quanto por opções políticas, que vêm desde a participação na invasão do Iraque, o compromisso com o Estado de Israel. Foram governos de centro e não só de extrema-direita. O governo alemão, quando era chefiado pela social-democracia, pelos liberais e pelos verdes, era o principal fornecedor, o segundo maior do mundo, o principal da Europa, fornecedor de armas a Israel. E o genocídio já tinha começado. Aliás, com depois uma implicação que ocorre em alguns países, em França, que o António conhece melhor do que eu, e na Alemanha, também em Inglaterra, que é uma forte restrição à própria liberdade democrática de manifestação, o que contraria não só a letra constitucional, mas mesmo tradições que têm que ver com, digamos, os direitos democráticos adquiridos pelos movimentos populares ao longo do tempo. Há, portanto, um fechamento político que se exprime, entre outras características, por uma radicalização da direita e por um crescimento muito expressivo da extrema-direita, que governa a Itália, que governa, embora em coligações instáveis, Holanda, Bélgica, enfim, com uma situação relativamente instável, e que é que arrasta o Partido Popular, a direita espanhola, atrás das suas motivações e, sobretudo, que ameaça poder ganhar um papel determinante na política francesa.
a desagregação do regime provocada por Macron, o chefe dos liberais europeus, traduz imediatamente num grande campo popular, grande campo social organizado sob a hegemonia da extrema-direita. Nos diversos países há respostas diferentes. Em França houve uma resposta muito consistente, que foi a Nova Frente Popular, mas ela própria também muito instável. É difícil que ela pudesse, mesmo que devesse, reproduzir-se em próximas eleições que ocorram. E, enfim, ganhou as eleições, foi o partido com maior número de deputados eleitos, mas que se dividiram logo, segundo as suas várias componentes, sendo que só uma delas, a France Insoumise, se tem batido por recompor essa unidade e recompor uma frente de combate contra o macronismo e contra a extrema-direita. São situações de muita dificuldade. Houve nos últimos anos um ascendimento, sobretudo nos últimos meses, aliás, da solidariedade com a Palestina. Houve 2 greves gerais em Itália, com manifestações gigantescas, grandes mobilizações em Portugal, uma greve geral anteontem, em Espanha, por 2 horas, mas por um tema de solidariedade internacional, como aliás aconteceu em Itália. Isto é muito raro na tradição do movimento popular e do movimento sindical na Europa, e aliás um bom sinal de que há parte do sindicalismo que toma a questão da proteção humanitária e da luta pela paz contra o armamentismo e contra o genocídio como uma questão muito importante. Portugal faz parte dessa trajetória. A extrema-direita nasceu, atualmente é o segundo maior partido, e é um partido que determina muito do que faz o principal partido da direita, tem uma diferença eleitoral não muito significativa, e, enfim, o futuro dirá se aproximam, se disputam, se combinam, o que pode vir a acontecer. E a esquerda tem perdido muito terreno, tem perdido significativamente terreno no caso de Portugal. Toda a esquerda e o centro, somados, provavelmente não farão hoje 1/3 do eleitorado. E isso nasce de governos que, sobretudo nos últimos anos, foram muito desconfortáveis, muito incapazes de responder à política social. O Partido Socialista teve maioria absoluta a partir de 2022, com maioria absoluta, e foi um governo que se demitiu, que saiu pelo seu próprio pé, porque não conseguiu governar e se enredou em escândalos sucessivos. E, portanto, isso quebrou o centro político. A esquerda ficou muito fragilizada durante esse período, e hoje está muito, muito fragilizada. Os 3 principais partidos, o Bloco de Esquerda, o LIVRE e o PCP, somam menos do que o Bloco de Esquerda representava eleitoralmente há 6 anos atrás. E o PCP, na altura, era também um partido relativamente expressivo do ponto de vista eleitoral. Portanto, há um recuo eleitoral muito forte, há uma agressividade, a política mudou de alguma forma. Isso acontece em todo lado, não é? Quer dizer, o Trump, o segundo mandato do Trump é um impulso com esteroides para multiplicar a viragem à extrema-direita. Nós temos um fascista na Casa Branca. E a partir daí se desencadeia formas de fazer política e de agressividade política contra os adversários, contra a academia, contra o movimento popular, contra a cultura, que são... que chegam a ser surpreendentes pela rapidez, pela consistência, pela agressividade, pela perseguição. Aquele encontro de 800 generais e almirantes para serem industriados de que podem ou devem ter que agir militarmente dentro dos Estados Unidos contra a Constituição, é não só uma ameaça de golpe constitucional, ou mesmo de guerra civil, se quiséssemos, mas exprime à vontade, digamos, a força política que Trump pensa já poder representar, mesmo que nas sondagens ele tenha perdido muito terreno. Mas a força é a força. E é isso que ele usa, e é isso que ele ensina a usar às extremas-direitas do mundo inteiro. E, portanto, desse ponto de vista, a guerra da Palestina, o genocídio, a mortandade, a barbárie, digamos, o mal absoluto, foram usados como uma cultura, como uma forma de política, e isso tem criado um pensamento dominante, hegemónico, junto da direita e dos campos populares que ela consegue influenciar.
Essa é uma questão, sim, você levantou vários pontos muito interessantes, mas uma que me chama muita atenção, e eu tenho tentado também refletir sobre isso, Chico, é a fragilidade da esquerda quando chega ao governo, uma esquerda que não consegue romper com a política neoliberal, com a austeridade, com esse ethos também neoliberal, para além da política econômica, também um ethos em termos de comportamento, de ideologia, é uma esquerda que facilmente perde espaço no período seguinte. Você mencionou o caso do governo Costa, em Portugal, que, a despeito de ter maioria absoluta, se demitiu, e abrindo espaço para o retorno do PSD e, obviamente, o avanço do Chega. Mas eu também penso, por exemplo, no caso atual do Labour no Reino Unido, o Partido Trabalhista Britânico, em que, a despeito de ter uma maioria absoluta, como há muito tempo nenhum partido tinha no parlamento, também marcado por uma fragilidade política gigantesca, uma rejeição muito grande, né? E um ponto interessante isso. Então, como que você vê esse neoliberalismo que é permanente? Como que ele abre espaço para essa insatisfação e esse avanço da extrema-direita na Europa? Exatamente como dizes, António. O exemplo inglês é um exemplo de vertiginoso, na verdade, porque entre a esmagadora vitória eleitoral, claro que multiplicada pelo sistema eleitoral britânico. O Starmer teve menos votos do que alguns candidatos anteriores do Partido Trabalhista, incluindo alguns que perderam as eleições com mais votos do que ele. Só que a queda, enfim, sabes bem, a queda dos conservadores permitiu àquele sistema de círculos uninominais dar uma enorme vantagem ao Partido Trabalhista. Mas essa hegemonia parlamentar, que poderia ser potenciada politicamente, desvaneceu-se. E desvaneceu-se, na verdade, numa desagregação de regime, porque a alternativa hoje é o partido Farage, portanto, um partido inconsistente e muito inorgânico ainda. Enfim, ele ganhará a presença na representação do capital e na representação de interesses burgueses muito consistentes, muito depressa. Essa é a história das extremas-direitas que nascem de um qualquer aventureiro, mas que depois têm o conteúdo da representação social que os absorve. Mas, em todo o caso, é alguém que vem totalmente de fora desse sistema político tradicional, nesse contexto. E, portanto, são sintomas de precipitação do tempo. E isso tem que ver com, digamos, a desconfiança que o liberalismo provoca, o desconforto na vida das pessoas, a pobreza que generaliza, a evidência brutal das desigualdades sociais, a exibição do poder, a exibição de um Elon Musk, $1 trilhão para ser pago, enfim, esta ideia vampiresca da forma como a política se organiza. E também esse liberalismo tem uma outra característica, creio eu, e que vale muito a pena que os militantes de esquerda pensem muito sobre ela. É que um dos triunfos do liberalismo, além do enunciado político, das medidas económicas, da estratégia social, da desigualdade, do poder que isso representa, é também a imposição de uma cultura individualista. E o poder e a profundidade dessa cultura individualista, suportada por completo pela ilusão de participação na conversa pública que as redes sociais fingem, a ideia de que cada um já pode dizer o que pensa, cada um pode ter uma presença pública, cada um pode ter um pequeno poder, a ideia, digamos, a exploração de um narcisismo autorrepresentado como uma expressão de um poder resgatado contra uma sociedade fechada, é uma ilusão, é na verdade uma espécie de droga, uma espécie de adição, uma espécie de compulsão que faz com que atualmente uma parte importante da humanidade seja vítima da maior experiência de controle social da história da nossa espécie, que é o poder do Google, do Facebook, do TikTok, enfim, todos o poder algorítmico que representa uma forma de enviesamento para a promoção de emoções e de falsificações, com a ideia de que não pode haver movimento coletivo, não pode haver conversa entre pessoas que se ouvem umas às outras, que há uma gritaria sucessiva em que cada pessoa
cada pessoa se ilude a si próprio e, portanto, o movimento popular não tem espaço, não existe como movimento. Digamos, a história da esquerda, que é a história dos coletivos, da aproximação, da aprendizagem conjunta, da síntese, da capacidade de estabelecer pontes, desaparece num mundo atomizado em que todas as pessoas são indivíduos rei na sua própria ilha, sem poder rigorosamente nenhum, a não ser enganarem-se a si próprios. E eu acho que o liberalismo é muito poderoso hoje, porque tem um caldo de cultura que nunca teve, que é este individualismo totalizante que existe neste contexto, e que faz com que o Modi, o Trump, o Bolsonaro tenham usado este tipo de redes com uma potência extraordinária. E repara, António, era só o princípio, porque eles são os pioneiros. A partir de agora temos vídeos falsos, a inteligência artificial sobre os opositores, podemos ter qualquer forma de manipulação das ideias, e eu creio que esse é um dos grandes pontos para o combate democrático, para o combate, para a ocupação do espaço público, para a representação de classe, para a capacidade de expressão de uma política socialista, uma política de esquerda. Maravilha, Chico. Eu queria ressaltar que agora se conectou o nosso camarada, o Alan Coelho, que é professor da Universidade de São Francisco, vai acompanhar também essa nossa conversa. Então, Chico, tem um texto famoso da Rosa Luxemburgo, que ela fala da alternativa que se coloca de socialismo ou barbárie. Então, é um período um tanto difícil, porque parece que a barbárie, a brutalidade, ela avança em diferentes espaços da vida cotidiana, ao passo que a força política da resistência, da transformação social, parece também perder muito espaço na concretude da política e nas mentes também. Então, um desafio e tanto. Como atualizar essa frase da Rosa Luxemburgo, quando a barbárie já não é mais uma possibilidade futura, é uma barbárie que já está aqui conosco, o genocídio em curso em Gaza e a demais tragédia que acompanha a vida cotidiana no avanço da precarização, destruição de serviços públicos. Eu tenho mais algumas perguntas, queria falar de alguns casos a mais, eu não sei se o Alan tem alguma pergunta a fazer, alguma intervenção, algum comentário. Bom dia, Alan. Bom dia, Antônio, Chico, tudo bem? Prazer em revê-lo. Eu queria, Antônio, pedir a você, Chico, se você puder. Eu sei que você comentou alguns desses elementos, mas eu tenho a impressão que as questões, as pautas tradicionais dos movimentos sociais em torno das questões econômicas, das condições de vida, de salário, renda e condições de moradia, parece que elas estão um pouco descoladas das pautas da extrema-direita. Como é que você pensa isso? Você acha que tem uma relação entre essas pautas da extrema-direita, que elas se colocam como prioritárias? Então, você cria inimigos imaginários, você cria opositores e grandes problemas, como aqui no Brasil, das questões da sexualidade, que nem mesmo existem, mas elas se tornam mais importantes do que as discussões clássicas do salário, condição de vida, justiça social e as questões ambientais. Como é que você vê isso, Chico? Acho que tem a ligação ou elas estão, de fato, descoladas? Ou a gente que perdeu o tom do nosso discurso prioritário em torno das nossas temáticas clássicas? É provável que a resposta seja diferente em cada país, porque tem muito que ver com a experiência social, com o movimento político, com a capacidade de enunciação, até com a capacidade de ter voz. Porque há países em que a esquerda não tem voz no debate público, tem voz na luta social, mas não tem voz no debate público. Não aparece como uma alternativa viável, ou seja, como alguém que pode, como uma corrente, um conjunto de correntes, que pode disputar o governo, a governação, o poder. Isso é, portanto, muito diferenciado. Agora, eu concordo contigo, acho que a capacidade da extrema-direita resulta, em parte, desse efeito de distração, ou seja, de intensíssima polarização emocional a partir de inimigos imaginários. As comunidades muçulmanas, as marchas LGBT, as mulheres trans, os imigrantes em geral, os mexicanos no caso dos Estados Unidos. Portanto,
a corporização dos ódios num determinado inimigo é uma forma de radicalizar as emoções de tal modo que se criam bolhas completamente separadas. Quer dizer, não há diálogo nenhum com quem pensa que é preciso uma cerca elétrica para eletrocutar os imigrantes. Portanto, não, a democracia, que é sempre um espaço muito manipulado por poderes e por intermediações, não temos ilusões sobre isso, mas permitia níveis sucessivos de enunciação de discurso, de narrativas, de criação de aproximações ou conversações. E o movimento popular usou muito isso para criar temas universalizantes. O direito de voto das mulheres ao longo do século XX, por exemplo. O direito de haver um sindicato de empresa, digamos, os direitos iguais entre brancos e negros. Portanto, digamos, essas disputas foram sempre disputas que alargaram a capacidade discursiva e de inclusão e de representação. E por isso foram expansões democráticas e grandes combates de classe, da classe trabalhadora. Agora, a estratégia da direita, que nos parecia relativamente ridícula, ou perversa, ou até anedótica, que era usar o kit gay, no caso do Brasil, ou outras coisas desse tipo, triunfou, resultou, criou uma população, construiu um povo à sua volta. E, na verdade, a estratégia da esquerda continua a ser construir povo, quer dizer, criar autorreconhecimento da situação de exploração. E, por isso, os nossos temas fundamentais são a nossa disputa, são o nosso chão, são a nossa base. Nós queremos combater a especulação imobiliária e ter moradia para as pessoas. E isso é um combate contra a extrema-direita, que é a porta-voz dos especuladores imobiliários e do capital financeiro, da financiarização do imobiliário. E, portanto, encontrar pontos de conexão com a experiência das pessoas e com a vida das pessoas, política de massas, procurar disputar maiorias, é sempre a estratégia da esquerda. Não pode ser outra. Repare, no movimento de paz contra o genocídio foi essa a nossa estratégia, criar movimentos o mais amplos possíveis. Nós queremos judeus pela paz, acolhemos de braços abertos, queremos muçulmanos e laicos, queremos homens e mulheres, cristãos, gente de ONGs que tem experiência, profissionais de saúde que estão horrorizados com a barbárie. Portanto, nós queremos combater este mundo de uma virtualidade que se torna real, banalizando a destruição. E, portanto, nós recuperamos o sentido mais humano, não é? A maior capacidade de comunicar e das pessoas viverem. E é essa a nossa fidelidade. O Daniel Ben Said usava muito essa expressão, que não é dele, mas que ele usava muito bem, que é a nossa fidelidade aos de baixo, a fidelidade aos mais frágeis, o nosso compromisso com quem sofre, o nosso respeito por quem trabalha, por todo este povo que trabalha, e procurar fazer dele um povo que se sente como povo, não é? Uma classe que se sente como classe. É uma luta mais difícil agora, porque os instrumentos são mais potentes para a hegemonia cultural da extrema-direita, que são as redes sociais, e, digamos, o poder algorítmico é muito poderoso, e será mais poderoso no futuro, creio eu. Enfim, encontraremos algumas formas de guerrilha comunicacional, de expressão de ideias, de criação de imaginação, de criação de cultura e de expressão concreta de coletivos e de movimentos. É uma batalha tremenda que temos pela frente, ou que estamos a viver, como vocês vivem no Brasil. Chico, você tocou em alguns pontos, você tocou na questão da moradia, eu com isso faço um gancho para falar um pouco mais da situação em Portugal. Imagino que você evocou isso, porque é uma questão importante das eleições autárquicas que aconteceram há pouco tempo, em particular em Lisboa, que parece que o Chega não conseguiu ter um resultado tão expressivo. Eu queria que você falasse um pouco mais do contexto das eleições autárquicas, municipais, no nosso caso aqui do Brasil, como eu chamaria. Mas esse é um componente recente da conjuntura portuguesa, mas outro é a recente promulgação pelo presidente da nova lei de imigração, que não sei se todo mundo acompanhou isso há algumas semanas. Houve a primeira versão
que o presidente encaminhou para revisão do Tribunal Constitucional em Portugal, e a lei foi, como se diz, chumbada em Portugal, ela foi vetada, mas, por pressão da extrema-direita, uma segunda versão foi discutida no parlamento. Me chamou muita atenção isso, porque também um ponto que você mencionou dos inimigos imaginários que surgem, que a extrema-direita, em particular o Chega, usa muito da questão da imigração e a pressão que ele tem feito sobre o PSD para assumir também a postura cada vez mais à direita. Então, se você puder falar um pouquinho mais do que do que foram as eleições autárquicas e dessa questão da imigração hoje em Portugal. Sim, as eleições municipais ocorreram agora e a extrema-direita teve um fracasso nessas eleições. A esquerda ficou muito fragilizada também. Neste caso era sobretudo a tradição histórica do Partido Comunista, porque chegou a ter 60 câmaras municipais, dirigir 60 cidades, e que hoje está reduzida a uma pequena parte, e sobretudo às mais pequenas. Perdeu as últimas grandes capitais de distrito, Setúbal e Évora, o Alentejo, que ainda dirigia, portanto só tem cidades de pequena dimensão. E é uma perda muito significativa de um trabalho autárquico que tem uma enorme tradição desde há 50 anos. As outras forças de esquerda são posteriores e nunca tiveram uma implantação autárquica municipal comparável. O Chega, em qualquer caso, a extrema-direita, não conseguiu vitórias significativas. Conseguiu 2 vitórias em câmaras municipais, mais uma câmara muito pequenina, de 1000 pessoas, de 1000 votantes. E isso é um choque, embora nas eleições municipais a circunstância local é muito determinante. E pode haver vitórias de um Partido Socialista que tem numa Câmara Municipal em que tem um discurso muito colado à extrema-direita, como pode haver uma vitória do Partido Socialista aliado com setores à esquerda que tem um discurso muito mais preocupado com a vida das pessoas. Pode haver diferenças significativas, mesmo dentro de partidos como os partidos do centro e da direita. É verdade que isso exprime de alguma forma a dificuldade que existe na sociedade de responder a situações que são relativamente novas. A imigração contra o qual o governo de direita assume um discurso da extrema-direita é um processo muito antigo. Portugal foi um império e, portanto, teve escravos e tem uma população negra historicamente ao longo do seu tempo. Chegou a haver 10% de escravos na cidade de Lisboa no século XVI. E tem uma população grande. Mas a imigração aumentou muito nos últimos anos. Aumentou muito significativamente nos últimos anos e isso é usado pela direita e pela extrema-direita para leis muito restritivas para recompor o seu discurso, digamos, racista, como uma potência política. E assim acontece, na verdade. Quanto à questão da moradia, Lisboa é uma cidade mais cara do que Madrid. Provavelmente já mais cara do que Paris. É uma das cidades em que mais rapidamente disparou a especulação imobiliária. Enfim, fluxos migratórios, sobretudo de populações mais ricas da França, dos Estados Unidos, e medidas fiscais para os favorecer, fez subir estes preços da habitação, que hoje, enfim, para um jovem em Portugal, ter uma casa na capital é impossível. A não ser que venha de uma família muito rica, ou que tenha uma herança. E, portanto, isto cria problemas pesados na sociedade portuguesa. Foi por isso que foi um dos temas mais debatidos na campanha municipal. Não sei se o Alan também, se ele quiser interferir, eu tenho algumas questões a mais, mas então é um cenário que me chama muita atenção, Chico, porque, por um lado, é verdade que a esquerda, o Partido Socialista, que por muito tempo foi um marco da história política portuguesa contemporânea, depois da redemocratização, figuras importantes, Mário Soares, que teve uma composição importante, ficou reduzido à terceira força, a terceira força dentro do parlamento, perdeu bastante força. Como que, uma situação econômica difícil para Portugal,
o que poderia ser uma alternativa? O que, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem pensado como alternativas para a situação concreta econômica hoje, para uma alternativa que pudesse tocar no fundo do coração das pessoas, que não fosse só uma medida que aparecesse como técnica, que aparecesse como mas como que pudesse mobilizar corações, almas, uma transformação social. O que o Bloco hoje pensa, Chico? Na última campanha eleitoral, o Bloco concentrou-se muito em duas medidas, sobre a taxação das fortunas, digamos, taxar os milionários, os bilionários, que é poderoso do ponto de vista de combate à desigualdade, e o controle das rendas da habitação, do preço do aluguel, que são essencialmente pontos muito comuns com outra esquerda. Mandani, nos Estados Unidos, é freeze the rent, portanto, controla as rendas. Noutros países europeus, isso até acontece, até por força das circunstâncias que obrigaram governos liberais ou governos de centro, social-democratas, a tomarem medidas desse tipo. E, portanto, foi o que procurámos fazer, foi encontrar propostas concretas que respondam, que têm uma componente técnica, sabe-se como se podem concretizar, as pessoas exigem isso para perceber, mas tem uma componente política de combate contra algumas das fronteiras da acumulação do capital. E isso não teve sucesso eleitoral, não foi vitorioso. Eu continuo convencido que é assim que se deve fazer, porque os resultados eleitorais medem a pressão, medem a percepção. Eu nunca medi a correção de uma linha política pelos resultados eleitorais. Pode haver linhas políticas absolutamente adequadas que são muito impopulares em algum momento. Claro que nós queremos que sejam populares, entendemos bem. Nós disputamos espaço institucional, queremos que as pessoas se sintam representadas, sabemos que isso dá força, sabemos que isso promove outro nível de lutas e de relação de forças. Agora, também percebemos que vivemos um momento em que mesmo as questões económicas que determinam a vida de uma parte importante da população podem ser ofuscadas, podem ser apagadas por um discurso racista, que polariza de outra forma a sociedade portuguesa. E que torna muito difícil um combate. Nós podemos, por exemplo, combater contra o racismo anti-imigrante exprimindo o encanto que é as escolas plurinacionais, porque as crianças de qualquer cor e de qualquer religião, de qualquer família, brincam juntas. É uma aprendizagem da sociedade que nós podemos oferecer. Isto é Portugal, isto é como deve ser uma democracia. As crianças brincam na escola, gostam umas das outras. E, portanto, é uma expressão de como contrariar esta cultura. Ou uma seleção nacional de futebol, com franqueza. No Brasil é igual. Quer dizer, um racista tem alguma dificuldade em perceber uma seleção nacional como a do Brasil ou como a de Portugal. É mesmo assim. Nós temos ciganos na seleção nacional, temos negros, temos pessoas que eram brasileiras e naturalizadas portuguesas, extraordinários jogadores. Portanto, nós procuramos encontrar os pontos em que se faz este debate, mas sabemos que há uma vaga poderosa, esperemos que ela se esgote, queremos combatê-la, queremos desgastá-la, mas não nos iludimos sobre a força que representa, do ponto de vista cultural, o medo das pessoas, o racismo estrutural que está marcado na cultura digamos, dos herdeiros de um império colonial. E isso existe, como existe, digamos, uma espécie de esclavagismo implícito na história da burguesia brasileira, na forma como tratavam as empregadas domésticas, enfim, lembram-se do debate que houve sobre isso, que era uma expressão do mesmo tipo de reação social. Portanto, é um combate muito difícil, tem muitos níveis diferentes, tem vitórias e tem derrotas, mas nós temos que, enfim, o que a esquerda é obrigada a fazer é ser coerente, ser verdadeira e procurar fazer sempre trabalho com a massa da população. Não ter medo de conversar com as pessoas, mesmo quando elas estão, digamos, envolvidas nestas vagas de emoções. Sem dúvida. Você mencionou a questão agora do medo, como isso se torna uma força política instrumentalizada pela extrema-direita. Algo que, por exemplo, atualmente marca muito a França é como os meios de comunicação,
usam o medo da instabilidade política, de como os mercados financeiros poderiam punir a França se a França não votasse um orçamento de austeridade, corte de gastos, de avanço do liberalismo, esse medo que paira dessa sanção financeira dos mercados. E o que é mais curioso é que, no debate francês também, Chico, o que aparece como um porto seguro que a França deveria olhar é a Itália. A Itália, que tem uma estabilidade política, que as taxas de juros da dívida têm diminuído, que é governado por uma aliança da direita dura, da direita extrema e da extrema-direita, que por muito tempo flertou com o fascismo, né? Mas, enfim, esse é um comentário, essa força política do medo eu acho importante também. Alan, você quer fazer alguma questão a mais? Acho que a gente já vai se encaminhando também para o fim da nossa conversa. Vamos lá, Alan, quer falar algo a mais? Não, eu só queria comentar que eu tenho a impressão que essa temática do medo ela é uma articulação, não é nova, porque a gente conhece desde praticamente toda a história, a gente vê a manipulação do medo. O próprio Paulo Freire tratou de como que o medo ele é introjetado, e não só o medo introjetado, mas as classes dominantes oferecidas como modelo de segmento para que a gente possa ser verdadeiramente mais humano, etc. Então, eu tenho a impressão que essa temática ela precisa ser melhor apropriada pelos camaradas e camaradas da esquerda, porque, por vezes, nos parece que só o discurso as meras condições econômicas, elas não são os únicos critérios que movem a classe trabalhadora. E, por outro lado, a defesa da sociedade, do Estado de Direito, como ele está, ele não se apresenta aos olhos da população como uma garantia frente ao medo. Aliás, as pessoas começaram a entender que o Estado de Direito, como ele funciona hoje, ele coloca a gente numa questão de insegurança. E aí nós ficamos nessa situação bastante complicada entre a defesa das instituições democráticas, de um lado, e parecer que o nosso projeto é manter tudo como está, frente ao discurso de medo apocalíptico que a extrema-direita promove. Bem, mas você já tratou disso, acho que é uma questão importante que a gente precisa ressaltar. Sim, muito, muito de acordo. Estou muito de acordo. Então, acho que a gente pode ir encerrando nossa conversa hoje. São pontos importantes. Podemos ter daqui a alguns meses outra conversa com o Chico Louçã, um analista que eu já mencionei, muito atento à situação política da Europa, situação econômica da Europa, do mundo. Não sei, Chico, você quer falar algo de encerramento da nossa conversa? Vou desejar-vos o máximo de força, porque tem combates difíceis no Brasil, e o Brasil... Enfim, durante um tempo dizia-se que quando os Estados Unidos espirravam, o mundo ficava constipado. Quando o Brasil fica doente, uma parte do mundo fica doente também. Portanto, é muito importante que haja uma esquerda vibrante, muito unitária, muito capaz com grandes combates no Brasil, e espero que esse exemplo venha também desse lado do Atlântico. Maravilha, Chico. Agradeço bastante a sua disponibilidade de conversar conosco. Alan, também muito obrigado. Pessoal, então esse foi mais um episódio do nosso panorama econômico e sociopolítico. Já temos um novo tema, nós vamos conversar agora em detalhes sobre a situação francesa com uma camarada, a Flávia. Daqui a algumas semanas vamos fazer esse novo programa. E eu agradeço bastante a todo mundo. Até a próxima.